Você já parou para pensar quanto custa a sua liberdade? Ou se o seu descanso de amanhã pode ser o motivo do seu desemprego depois das eleições? O que parecia apenas uma pauta de militância radical acaba de ganhar o status de prioridade máxima no Palácio do Planalto. E o motivo pode ser muito mais estratégico do que você imagina. No dia 2 de fevereiro de 2026, o presidente Lula enviou um recado claro ao Brasil. O fim da escala 6x1 não é apenas uma meta social. Mas será que estamos diante de uma tentativa de reconquistar a popularidade perdida nos últimos anos? A pergunta que fica no ar e que ninguém no governo parece querer responder com clareza é quem vai pagar a conta de um país que busca trabalhar menos sem quebrar a espinha dorsal da nossa economia? Seria este um avanço real para o trabalhador ou apenas uma jogada política calculada para gerar impacto antes das urnas de 2026? Prepare-se, porque o que eu vou te mostrar agora revela os bastidores de um movimento que pode mudar a sua vida. Mas será que os resultados serão realmente os prometidos nos discursos oficiais de Brasília? A mensagem presidencial lida na abertura do ano legislativo não deixou dúvidas sobre o caminho que o governo pretende trilhar até o final do mandato. Ao elevar o fim da escala 6x1 ao status de prioridade zero, o Palácio do Planalto demonstra que está disposto a tudo para manter o foco no campo social, ignorando muitas vezes os alertas que vêm do setor produtivo. Mas o que realmente motiva essa urgência repentina por um tema que passou décadas esquecido nas gavetas do Congresso Nacional? Observadores políticos apontam que essa estratégia visa atingir em cheio o coração da chamada classe C, e os trabalhadores informais, que hoje representam uma fatia gigantesca do eleitorado. No dia em que os parlamentares voltaram ao trabalho, ficou claro que a narrativa governista quer consolidar essa marca como o grande legado de 2026. No entanto, é preciso olhar além do horizonte imediato e questionar se a economia brasileira, hoje com índices de desemprego que orbitam a casa dos 5%, suportaria uma mudança tão drástica na jornada sem sofrer um choque inflacionário. O setor de serviços, que é o maior empregador do país, já manifestou preocupações profundas sobre como absorver esses custos extras. Se um estabelecimento precisa operar 7 dias por semana e sua força de trabalho terá o descanso ampliado, a conta simplesmente não fecha sem a contratação de mais pessoas ou o repasse direto para o preço final dos produtos e serviços. E aqui entra o ponto central da nossa reflexão. Será que o trabalhador que hoje comemora a possibilidade de ter mais folgas está ciente de que o preço do arroz, do feijão e do transporte pode subir na mesma proporção dessa nova liberdade? O governo insiste em dizer que o modelo deve ser aplicado sem qualquer redução salarial, o que coloca os empresários contra a parede. Por que o Planalto escolheu justamente este momento para dobrar a aposta no social, enquanto as contas públicas ainda mostram sinais de fragilidade? Estaríamos vendo a repetição de fórmulas do passado, onde o consumo e os benefícios são estimulados artificialmente para garantir votos, enquanto a fatura real é deixada para as futuras gerações? O foco no chão de fábrica e na quebra da bolha ideológica parece ser a nova diretriz do Partido dos Trabalhadores, que agora busca desesperadamente se conectar com o brasileiro que não se interessa por debates de costumes, mas sim pelo que afeta o seu bolso e o seu tempo de descanso. Mas a que custo essa conexão será estabelecida? É possível garantir mais bem-estar sem destruir a competitividade das nossas empresas? Essa estratégia de focar no trabalhador precarizado não é por acaso, pois este grupo sente na pele o cansaço de uma rotina exaustiva e se torna o alvo perfeito para promessas de alívio imediato. Contudo, analistas econômicos advertem que uma canetada em Brasília não tem o poder de criar riqueza do nada. Se a produtividade não aumentar na mesma medida, como o patrão conseguirá manter os salários intactos com menos horas trabalhadas? Estaria o governo tentando forçar a oposição a votar contra uma pauta popular para pintá-los como inimigos do povo nas próximas eleições? Essa tática de dividir o país entre quem quer o bem do trabalhador e quem supostamente o explora é uma ferramenta poderosa de mobilização de massas. A política em Brasília nunca é feita apenas de boas intenções isoladas,
E quando olhamos para os bastidores desse movimento pelo fim da escala 6x1, percebemos que as peças do tabuleiro estão sendo movidas com extrema cautela. No dia 2 de fevereiro, durante a abertura dos trabalhos no Congresso Nacional, ficou evidente que o governo já iniciou uma articulação profunda com os novos comandantes das duas casas legislativas. De um lado temos Hugo Motta na Câmara dos Deputados e do outro Davi Alcolumbre no Senado. E a pergunta que não quer calar nos corredores do poder é: o que exatamente o governo terá que oferecer em troca para que esses líderes acelerem uma pauta tão complexa em pleno ano eleitoral? Será que estamos vendo o nascimento de um novo pacto de governabilidade, onde a moeda de troca são as pautas de apelo popular que garantem visibilidade tanto para o Planalto quanto para o Legislativo? Hugo Motta já sinalizou que pretende buscar um meio-termo que não asfixie as pequenas empresas. Mas como encontrar esse equilíbrio quando a ordem que vem do topo é a de que não pode haver nenhuma redução nos salários? Esse é o ponto que mais gera calafrios no setor de serviços e no comércio varejista. Imagine o dono de uma pequena padaria ou de uma loja de roupas que já opera com margens apertadas e agora se vê diante da obrigação de manter o mesmo pagamento aos funcionários, mas com uma carga horária reduzida em quase 20%. Como esse empreendedor vai conseguir manter as portas abertas sem repassar esse custo monumental para o consumidor final? Ou pior, sem ter que realizar demissões em massa para equilibrar as contas? O governo defende que a transição para modelos de 5x2 ou até 4x3 é o futuro do trabalho moderno. Mas será que a realidade do pequeno empresário brasileiro é a mesma das grandes corporações tecnológicas da Europa? É justo exigir que o setor que mais gera empregos no Brasil absorva sozinho o impacto financeiro de uma promessa eleitoral? No dia em que essa discussão ganhar as comissões técnicas, veremos o verdadeiro embate entre a retórica política e a matemática básica. O Planalto parece estar decidido a não aceitar relatórios que prevejam cortes nos rendimentos dos trabalhadores. Mas será que essa intransigência não pode acabar gerando um efeito reverso, onde o emprego formal se torna tão caro que as empresas passam a migrar para a informalidade total? Hoje, o Brasil comemora um desemprego baixo, na casa dos 5%, mas será que essa marca histórica resistirá a uma intervenção tão direta nas relações de trabalho? Muitos se perguntam se o governo não estaria usando a influência de Motta e Alcolumbre para blindar a pauta de críticas técnicas e garantir uma aprovação rápida que sirva de vitrine para 2026. Afinal, quem teria coragem de votar abertamente contra um dia a mais de descanso para o eleitor sem ser massacrado nas redes sociais? Essa pressão sobre os parlamentares é uma estratégia de mestre, mas será que ela leva em conta a saúde financeira do país a longo prazo? O que o governo prometeu entregar em emendas e cargos para que o Congresso aceite pular as etapas de debate profundo sobre a produtividade nacional? Se a economia brasileira já enfrenta desafios de infraestrutura e carga tributária elevada, seria este o momento ideal para injetar mais uma variável de custo na planilha de quem produz? As perguntas são muitas, e as respostas parecem estar escondidas em acordos de portas fechadas que só o tempo revelará. No dia em que os debates se acirrarem nos plenários da Câmara e do Senado, o trabalhador brasileiro se verá diante de dois caminhos muito distintos que hoje tramitam no Congresso Nacional. De um lado, temos a proposta da deputada Érica Hilton, que ganhou tração nas redes sociais com um tom mais urgente e radical. Mas do outro, existe a proposta de emenda à Constituição número 48 de 2015, de autoria do senador Paulo Paim. Esta última é vista por muitos como o caminho mais provável para um consenso, pois sugere uma transição gradual, começando com a redução para 40 horas semanais no primeiro ano e depois diminuindo 1 hora por ano até atingir o limite de 36 horas. Mas aqui cabe uma pergunta importante para todos nós. Será que essa transição lenta é realmente o que o trabalhador espera ou é apenas uma forma de o governo garantir uma vitória política imediata, deixando o impacto real para daqui a vários anos?
O Planalto parece estar inclinado a apoiar o projeto que tiver a tramitação mais rápida, pois o objetivo é ter algo concreto para apresentar já no primeiro semestre de 2026. Estaríamos diante de um governo que busca soluções técnicas sustentáveis ou de uma gestão que tem pressa em entregar qualquer resultado para tentar reverter sua imagem antes das próximas eleições? Com o desemprego em níveis baixos, na casa dos 5%, o risco de uma medida mal planejada desequilibrar todo o mercado de trabalho é real e assustador. No dia em que essa lei for promulgada, o Brasil será o mesmo ou veremos uma debandada para a informalidade por parte das empresas que não conseguirem arcar com os novos custos? É possível conciliar o bem-estar social com a produtividade necessária para um país que ainda precisa crescer tanto? A jogada de 2026 está posta na mesa. E agora eu quero saber a sua opinião sincera sobre tudo isso. Você acredita que o fim da escala 6x1 vai realmente melhorar a vida do brasileiro? Ou teme que o custo de vida acabe subindo e anulando esse benefício? O governo está agindo pelo trabalhador ou pensando apenas nas urnas? Deixe o seu comentário aqui embaixo, pois a sua participação é fundamental para enriquecermos esse debate político. Se você gostou desta análise e quer continuar bem informado sobre os bastidores de Brasília, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar este vídeo com seus amigos e familiares nos grupos de WhatsApp. A sua voz é o que faz a diferença.